Muito bem, pessoal, bem-vindos à aula 2 do módulo 5, estruturas de controle, tá certo? No caso aqui, estruturas de controle condicionais ou estruturas condicionais, tá? E aí eu queria então agora, pessoal, dando continuidade ao vídeo 1, se você não assistiu o vídeo 1, eu acho que vale a pena para você entender um pouquinho mais sobre essa aula. Por favor, card do vídeo 1 apareça. Apareceu, muito bem. Então agora, dando continuidade, pessoal, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui uma variável, tá? E esta variável vai receber um valor inteiro. É uma variável, portanto, do tipo int. Para esta variável, eu gostaria de fazer o seguinte. Eu gostaria de fazer um teste, né? E esse teste, lógico, o resultado desse teste, né, é um teste lógico em que eu quero saber se o valor contido nesta variável é maior do que um certo limite, tá certo? Muito bem. E aí, eu vou colocar agora que se esse resultado for igual ao tipo booleano true, dois pontinhos, então veja o seguinte, pessoal. Aqui eu estou começando a usar o comando que é super importante dessa seção, que é o if, a estrutura condicional. Por que condicional? Porque dependendo do resultado que foi obtido na avaliação de uma expressão lógica, tá certo? Se o resultado for igual a true, então eu vou realizar uma ação. Aqui no caso a nossa ação é bem simples, tá, pessoal? Que é, na verdade, nada mais, nada menos do que imprimir uma mensagem do que efetivamente fazer a ação. Mas poderia ser um comando para acionar um ar-condicionado, né? Poderia ser uma... Imagina que você tem uma comunicação com um ar-condicionado e ao detectar esta condição de temperatura, você imediatamente fala, olha, se a temperatura excedeu o valor 25, se isso é verdade, eu vou aplicar esta ação, tá? Então toma cuidado porque o if tem sempre essa estrutura. E ele sempre significa se aí a condição lógica é verdadeira, aqui vem a consequência. E repara que o que tiver nessa indentação com esse espaçamento está dentro do if, ou seja, será executado apenas se a condição lógica é verdadeira, tá? Eu poderia, inclusive, colocar comandos adicionais aqui de print e todos eles só seriam executados se a condição lógica dentro do if for verdadeira. E tem que manter essa indentação para dizer que pertence ou está dentro do escopo do if. Tá? E o else? O que é o else, pessoal? O else é a negação da condição lógica no if. Então, significa o seguinte, se aqui é falso, se, na verdade, esse teste lógico resultou em falso, então, vamos imprimir aqui, ó, eu não farei nada, né? Ou eu faço o seguinte, quer ver, ó? Pronto. Então eu poderia fazer isso, tá, pessoal? E aqui eu vou imprimir... não vou imprimir nada, tá? O que a gente vai fazer agora é olhar este programa, ver se ele funciona, o que acontece, tá certo? Vamos dar um zoom menos, ele está conectando lá no servidor do Google, conectou, inicializou, vai produzir, ó. Então veja o seguinte, pessoal, é um programa simples, mas que é o primeiro para a gente entender o if, tá? A estrutura condicional if. Então olha só, esta variável temperatura é tipo int, esta variável temperatura foi comparada com um valor inteiro e foi nesta expressão lógica foi verificado que de fato é verdade que isto ocorre. E a variável tipo booleana, tá? Booleano, aqui teste, bool, booleano, recebeu o valor verdadeiro. E aqui eu verifiquei, olha, de fato o teste tem um valor verdadeiro. Portanto, farei o comando
ligar o ar-condicionado. Se eu colocasse um valor diferente aqui, desligar. Por quê? Porque aqui vai ser falsa essa expressão lógica. Então ele vai chegar aqui e vai falar, olha, é falso. Isso não é verdadeiro. Então, se é falso, essa condição lógica aqui não é respeitada, ele vem para cá. Vem para cá. Então, sempre o else é a negação do que está no if, na expressão que está no if. Tá? Aí você fala, poxa, mas esse programa aqui não é muito bom, porque o valor está fixo. Porém, poderíamos melhorar como esse programa? E usando input. Se você não sabe o que é input, vai aparecer um cardzinho aqui, por favor, apareça card falando uma aula falando sobre input. E aí você pode ver lá a explicação direitinha do input, tá? Mas aqui também, continuando com a nossa aula, você pode aprender rapidamente o que vem a ser o input. Lembrando aqui, pessoal, que input ele vai ler um valor contido que vai aparecer na tela para a gente, e esse valor sempre vai ser um valor do tipo string, tá? Então eu preciso sempre transformar o valor, se eu quiser trabalhar com ele, né, para float ou int, tá? Tanto faz aqui, se eu quiser. É melhor float porque se eu digitar uma temperatura fracionária, né, ele vai transformar corretamente. Então aqui, ó, qual que é a vantagem de usar o input, pessoal? Agora o nosso programa vai ter um comportamento que depende do que eu digitar. Então, por exemplo, se eu entrar com 20, desligar o ar-condicionado. Aí eu vou rodar de novo, ó. Se eu entrar com 35, então por que isso é importante? Esse input poderia ser um sensor que está acoplado num equipamento, numa máquina. Eu leio através da internet essa medida que está sendo obtida naquela máquina, naquele sensor, e dependendo do que foi lido ali, eu atuo de forma diferente, né? E quando eu falo de sensor, de fato existe hoje várias kits aí, como o Raspberry Pi, para você, usando Python, trabalhar com sensores. Então isso aqui também é super importante, pessoal, para um tema super atual, que é a questão da indústria 4.0, atuação de sensores, uso de sensores, enfim. Eu acho que se você quiser trabalhar com coisas mais avançadas, saber programação vai ser útil. E principalmente essa estrutura de controle de fluxo, estrutura condicional. Tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre esse else if, tá? A gente vai melhorar os exemplos, vai botar exemplos um pouquinho mais rebuscados, mas com isso a gente já teve uma primeira visão. E não esqueçam de curtir e de divulgar o canal para os seus amigos e colegas, porque cada vez mais Python vai ser importante para as pessoas, de modo geral, na vida das pessoas. Obrigado, pessoal, e até a próxima aula. Tchau!